agora só em árvores, aí depois se completa o seu processo evolutivo, e pula para um próximo reino que é o animal, aí o psiquismo aqui nos animais já desperta na forma de instinto, aí essa alminha passa milhões de anos existindo como papagaio, periquito, peixe, gato, cachorro, aí um belo dia ela pula para o reino humano, se humaniza. Isso existe, existe, mas existe por força da criação de Javé. Mas isso não é um plano de Deus, o Pai Amantíssimo. Isso existe por força do acidente que ocorreu, porque Javé terminou criando uma máquina de gerar vida totalmente irresponsável e inconsequente. Incontrolável. Na hora que nós estamos falando aqui, tem um ratinho transando com uma ratinha. E vão nascer vários ratinhos e várias alminhas têm que ser criadas pelo paraíso, aí alminhas não humanizadas, para dar estrutura a cada ratinho. E qual a função dos ratos? Das baratas? Dos insetos? E imagine isso no universo inteiro. A máquina de gerar vida, criada por Javé, é problemática. E até hoje foi cantada pelas religiões como sendo uma grande coisa. E não é problemática. Vejam a confusão. Quando esse clone 2 tentou invadir a esfera astral para destruir Javé, e ele ia para o auto-sacrifício também, e ele implorou que todos eles se autodestruíssem, porque a criação de Javé estava criando só problemas. Javé não concordou, teve confusão lá, e por aí vai. Em algum momento dessa história, aqui vou só retomar, Javé começou a perceber que algo estava muito errado, porque os próprios filhos que ele criava queriam destruir. Como forma, não por ódio, mas como forma de salvar a situação. Aí Javé começou a refletir. E nesse período de reflexão, ele criou uma geração especial de seres. As 7 almas vieram do paraíso e nasceram na frente de Javé. Essas almas se dividiam para poder compor, para poder botar esses corpos? Sim. As 7? Sim. Existem casos que não, mas para a história que eu estou contando aqui, sim, e não complica. Sim, o quê? Eu não vi a É uma alma para cada corpo, pronto. Não disse isso Não, mas sou eu que estou dizendo. Está dizendo para você, não vai complicar. É uma alma para cada corpo. Dessas 7, esses 7 clones especiais de Javé, 2 deles seriam conhecidos lá na frente como Melquisedeque e Jesus. Sim. Esses 2 seres que estavam no paraíso como divindades, foram para o sacrifício, porque eram divindades que estavam junto à divindade, hoje conhecida como Javé, na hora da criação de algo indesejável. E então, Javé se encantou com aqueles 7 clones que ele criou, que ele notava que os 7 eram diferentes dos milhões que já existiam que ele havia criado. Aí começou a usar esses 7 para pacificar as confusões que já estavam existindo entre os seus filhos puros. Sai Baba também faz parte desses 7? Shiva, Shiva. lá no início. O pessoal disse que Sai Baba é a encarnação de Vishnu, mas não é. Mas essa é outra história, não complique também, por favor. Não complique. Chega já. Me lembre isso no final que eu falo, tá? Mas peraí, senão eu não consigo. Eu estou tentando resumir aqui em 1 hora. Um livro de 400 páginas. Não, não é só um livro, não. Aí eu estou juntando também detalhes de outro livro. 28 livros aí. É o que, Luiz? 28 livros. Aí assim. Aí, lembrem-se que esses filhos puros de Javé já começavam também a criar realidades transitórias em planetas que foram surgindo ao longo da expansão do universo. Mas eles criavam esses seres menores, chamados evolucionistas, porque não eram filhos puros de Javé, não Javé criando com o poder mental deles. Eles chegavam lá, faziam experiências com os genes que eles tinham, herdado de Javé, e surgia vida no planeta, indiretamente com o gene de Javé, só que manipulado
na sua condição genética. Aí começava a surgir vida. E vinha de fora, ó. E as alminhas vinham de fora. Aí percebeu-se algo muito interessante, que é chocante. Os seres que estavam encarnados, vírgula, aquilo não era corpo de carne, os seres que estavam submetidos aos clones de Javé, como eles estavam em corpos totalmente condicionados à vontade de Javé, eles não podiam evoluir, porque eles não tinham liberdade mental para isso. Mas, nos mundozinhos sem futuro, onde algumas espécies planetárias estavam sendo criadas, as almas que lá nasciam tinham o que os importantes do universo não tinham, livre-arbítrio para poder evoluir. Então as raças menores do universo, dentre as quais está o nosso Homo sapiens, terminaram se transformando no único veículo disponível para a espiritualidade superior atuar, para, através da ligação de DNA que essas raças têm com a aristocracia de Javé, ajudá-los a que toda uma condição de resgate cósmico seja um dia empreendido. Nesse aspecto, vocês vejam quanta loucura tem nesse negócio. É impressionante o negócio. Não vejo loucura, eu vejo um sentido para tudo aí. Tudo é real, por isso que o povo é tudo louco. Vamos lá. Aí é o seguinte, aí Javé começou a se encantar com o modo como esse ser, que passou a ser conhecido entre eles como a sabedoria personificada, esse ser chamado Jesus aqui na Terra, ele era tão sábio, mesmo estando submetido a um corpo clonado de Javé, que tinha que sentir o que Javé sentia, pensava o que Javé pensava, mas ele conseguiu criar uma liberdade mental e espiritual para ele. Na frente de Javé, era só o que Javé queria. Mas quando Javé dizia, fulano, vai a tal canto e resolve isso para mim, ele, em se afastando de Javé, ele readquiriu um pouco da sua condição de divindade, resolvia as coisas e voltava, e Javé dizia, pô, esse cara conseguiu resolver o problema naquele mundo e nem houve confusão. Ele começou a ver o filho especial que ele tinha criado. E isso está na Bíblia, pessoal. É Sofia. A personificação da sabedoria passou a ser chamada na tradição antiga como Sofia. Até então não existia homem e mulher, macho e fêmea. Até então não existia isso. Em nenhum planeta do universo. Isso surgiu depois. Pois muito bem. Esse ser chamado Sofia, a personificação da sabedoria, há cerca de X milhões de anos atrás, recebeu a incumbência do seu pai Javé. Ó, tem uma galáxia. Lá. Problemas assim. Governe lá em meu nome. Aí foi quando chegou na galáxia Via Láctea e escolheu um planetinha situado no sistema de Capela, e foi ali que se estabeleceu Sofia. Caramba! E então, no planeta Orbum, no sistema de Capela, aquele que viria a ser conhecido depois como Cristo cósmico, e quando encarnou na Terra como Jesus, Sofia, personificação da sabedoria, estava lá há milhões de anos, terrenos, resolvendo as questões de lá, quando há cerca de 700 mil anos atrás, olhem bem, 700 mil anos atrás, Lúcifer trombou com o seu comandante, que é Sofia, o Cristo cósmico, porque começou a discordar de mais uma série de besteiradas e de defeitos do universo, e defeitos das regras existenciais, que eu não vou poder aqui aprofundar, senão essa história não acaba nunca. E foi assim que surgiu a rebelião de Lúcifer. E como quem estava ali administrando era o Cristo cósmico Sofia, a rebelião terminou sendo contra, entre aspas, aquele que viria a ser conhecido na Terra como Jesus. A primeira notícia que se tem disso é que em 1948, em termos do século XX, no livro
A Caminho da Luz, Chico Xavier e